São tantos anos, há muito tempo está presente conosco e poucos conseguem enxergar o seu significado. O que é? Você consegue enxergar? De onde surgiu? Veio apenas de um local, de uma cultura? De onde veio? Quando a gente nasce, estamos destinados a crescer e olhar ao nosso redor para escolher o que nós devemos fazer. É fato. Qual é a nossa função no mundo? Já se perguntou? É difícil saber no primeiro momento. Somos apenas uma semente em uma floresta imensa. Somos apenas uma alma, procurando o seu lugar nesse mundo. Posso ser o que eu quiser ser. E a arte do ser, o que tiver de ser, é a nossa arte. Mas ela é muito mais do que isso. Vai além do que os olhos podem ver. A sensação, os elementos, a escolha de ser algo, além de ser muito mais do que já é. Se dedicar, estudar, modificar, ser um malabarista, usar uma máscara, um boneco na mão, ou trabalhar a entonação da voz e o movimento do corpo para recitar um monólogo. Para ser vários personagens diferentes, ou um único em cima de um palco, de frente da câmera, ou ao lado do diretor opinando e mostrando seu potencial, seja no improviso ou seja no que tiver que ser. Só seja. Seja a arte da atuação. Ser atriz, para mim, é poder despertar sentimento nas pessoas e que, sabe-se lá, por magia, esse sentimento, as pessoas possam acreditar naquilo que está acontecendo. Difícil dizer o que é ser ator, mas antes de qualquer coisa, ser ator é um ofício, como outro qualquer. É como ser médico, como ser advogado, como ser arquiteto, é uma profissão. Só que o teu instrumento de trabalho é seu corpo, né? Que você o empresta a diversos personagens, dando vida e veracidade, trazendo à tona diferentes características de diferentes personagens. Na verdade, para mim, o ator ele é um mago. Ele é a primeira carta do tarô. Na verdade, ele é o criador. Quando você recebe um papel, quando você recebe uma frase, você pode falá-la, mas o ator, na verdade, ele interpreta. No Brasil, o pessoal acha muito que o teatro, o atuar é intuição, sabe? Mas não, é muito trabalho. É muito trabalho, é muita preparação por trás disso, é todo um treinamento, e, enfim. É um trabalho como qualquer outro, gente. Exige esforço, exige muita força de vontade, exige muito estudo. E acho que é isso. De que forma você acredita que pode criar, pode nascer um personagem? Eu acho que de tudo pode nascer, só de você estar observando a vida pode nascer um personagem. Às vezes você observando outro personagem já pode nascer um outro dali. Às vezes uma situação sua já pode nascer. Eu acho que tudo na vida é aproveitado para a gente criar personagens. Acho que pode nascer de qualquer situação, porque tá tudo aqui na vida, tá tudo aqui o tempo todo. E acho que sempre que a gente vai criar, parte sempre de um ponto de algo muito novo, porque tá dentro da nossa cabeça, né? Como cada indivíduo é único, então sempre, por mais que duas pessoas estejam observando a mesma cena, eu acho que vão sair personagens diferentes. Então acho que tudo é motivo para, de qualquer coisinha pode se criar um novo personagem. Então, a origem dessa personagem, ela é determinante, porque a partir do momento em que eu começo a entender de onde essa personagem vem,
eu começo a brincar com o óbvio dela logo. Se ela vem do interior do país, eu começo a trabalhar coisas já do interior, o jeito de andar, o jeito de parar, de falar, eu já vou construindo tudo junto. Tudo muito óbvio logo, como uma imitação. E aí eu vou estabelecendo, Bia, do meu jeito, sabe? Eu nunca desenvolvi um método, não. Eu vou partir para um lugar, cada um eu vou começar pegando a origem dele, depois da origem de onde ele vem, eu sou apresentado a isso e a gente vai mexendo com isso. Eu penso em vocês. Quando eu me sinto só, eu converso. A sua condição de semi-morta me tranquiliza. É o meu ato de confissão mais puro. A minha vontade é desaparecer daqui e ir ao encontro da minha filha e beijá-la. Sair dessa podridão e ser beijado pela inocência. As pessoas de cinema têm que se aproximar mais do teatro e o pessoal do teatro tem que se aproximar do nosso universo fílmico com a dimensão do vídeo, que vira cenário, que vira uma amplificação do mundo do palco, né? A televisão é muito rápido, eles decoram muita coisa. Pode-se fazer trabalhos brilhantes, mas aí são diretores que foram, entre aspas, afastados da Rede Globo no primeiro momento. Não sei o que vai ser a Globoplay, porque eu não acompanho, né? Talvez as minisséries, que são vários filmes feitos, que tem uma coisa de recurso, que para direção de arte é um problema, você gasta muito dinheiro, quer dizer, você gasta muito dinheiro. Você tem vários filmes e tem um orçamento bem menor do que um filme, mas eu acho que esses diretores podem estar encontrando outros nichos e trabalhando, mas eu acho que o ator é isso, o ator é infernizado por decorar falas, só que quem faz televisão pode ter um problema, pode não irradiar mais. Quem faz televisão pode fazer cinema, onde você irradia menos, mas de repente chega uma pessoa, e eu não vou falar o nome da atriz que é maldoso, chega uma atriz que vai fazer teatro e ela não funciona, porque ela tem que irradiar muito, e ela não irradia, e não acontece. Por isso que o teatro é uma boa escola. Mas aí começa, quando você pega sempre os atores que são de teatro, você já deve ter vivido isso, eles irradiam muito, aí como é que você contém essa irradiação para o cinema, para a câmera aqui? Como a Fernanda Torres diz, ó, tá tudo aqui, o refletor está aqui, a câmera está aqui, você está fazendo para aqui, você não está fazendo para a última fileira com a velhinha, nem a voz, nem o rosto, nem a máscara. Então está aqui. Então isso também é uma descoberta. Também tem ator que faz para aqui, aprendeu a fazer para aqui, e não consegue irradiar muito. Meios que os atores deveriam conseguir estar o tempo todo passando por eles. Porque o cinema, a televisão ajuda a potencializar imensamente o público. E aí te leva público para o cinema, e leva público para o teatro, entendeu? Então são coisas que... E dá para se fazer coisas interessantes na televisão. Dá para se recodificar o humor, como a gente viu com Porta dos Fundos. Então, a televisão tem elementos de experimentação, sim. Tá? Mas já estão todos aqui, boa noite a todos. A história de hoje começa mais ou menos assim. Frederico era um homem que sempre se sentiu como um zero à esquerda. Esse pobre homem estava sempre com a corda no pescoço. Mesmo que antes lhe dava prazer, com o passar do tempo, começou a lhe encher o saco. Frederico nunca resolvia seu problema. Tentava sempre tapar o sol com a peneira. Pisou na bola tantas vezes que só conseguia chorar pelo leite derramado. Até que um dia, cansado de tanto trocar os pés pelas mãos, Frederico conheceu um velho sábio que lhe ensinou a viver. Aquele pobre homem até então, de repente, começou a tirar as pedras do sapato. Começou a andar na linha e até mesmo a se virar. Mas foi quando descobriu que tinha faca e o queijo na mão, porque sua vida realmente mudou. E eu juro, de pé junto, que foi exatamente assim que aconteceu. Muito obrigado, boa noite. Até a semana que vem. É com você, Bia. Frederico era um grande homem. Muito grande. Quem me dera ser como o Frederico, mas eu não tenho sapato para botar pedra nele e poder tirar. E eu não tenho leite para poder derramar e poder chorar. Não, eu só sou um zero à esquerda. E eu tenho a faca, mas eu não tenho queijo. E quem eu poderia ser? Eu só sou um zero à esquerda. Não poderia ser nada.
Eu gosto de improvisação, mas eu gosto de uma improvisação direcionada. O que quer dizer isso? Eu gosto que, quando a improvisação pela improvisação, eu acho que ela perde um pouco do teor, da qualidade, porque ela perde um olhar. Mas eu acho bacana para um exercício, para você começar a fomentar algumas questões. Mas, assim, se você faz tudo improvisado, eu acho que em alguns momentos fica bobo, geralmente, porque você não tem... O seu grau de criatividade tem um dado momento que na improvisação ele acaba. Isso é natural, né? Mas você pode, talvez, pensar coisas da improvisação, né? Mas fazer um espetáculo tudo seja improvisado, ou uma cena improvisada. Eu acho que você tem que, por exemplo, tem espetáculos meus que tem cenas que elas são soltas, mas tem um direcionamento daquilo, aquilo ele já sabe o que vai acontecer. E os atores têm liberdade para fazer dentro daquilo. E isso é improvisar também, né? Então esse estado improvisacional eu acho interessante. Agora a improvisação pela improvisação, eu acho que às vezes ela perde sentido quando ela não é direcionada. Eu sou como um circo de lonas estragadas, onde o palhaço já não faz mais rir, onde o trapézio muito está parado porque o medo foi morar ali. Só como um circo de lonas estragadas, sem ter mais público para aplaudir, temendo todos que lhe atiram facas, temendo tudo que lhe quer ferir. Eu sou um circo de lonas estragadas, sem alegria qualquer, sem emoção. Mas ainda existe aquela corda bamba, onde balança o meu coração. Você acredita, seja na TV, no cinema, no teatro, que precisa de um preparador de elenco? Acredito. Eu acho que é importante. Por quê? Porque ele vai olhar, eu acho que é como se a gente estivesse fazendo nossa pré-produção, né? E que é uma pré-produção. Mas é como se você pegasse um filme e fizesse, vou fazer a pré-produção de um filme, então eu preciso ver quais são aqueles atores que vão se encaixar naquele papel que eu preciso, né? Porque tem atores que são muito bons, mas que não identificam com certo tipo de papel. Então, quando você faz toda essa preparação, eu acho que já vai meio caminho andado para a história acontecer da forma que a gente quer que ela aconteça, entende? Andei errado, mas não saí do meu corpo. Não fui batizado, mas me confessei. De cima do muro, em 7 segundos, me joguei para um lado que nem eu sei. No acerto final, eu não tive medo, não respondi nada e nem perguntei. E na corda bamba, mesmo sem ser do samba, desfilei de um lado que nem eu sei. Como saber o meu lado se você nem sabe o seu? Né? Quando encontrar o seu lado, você vai saber o meu. Não, eu acho que o ator dá vida aos elementos, né? Quando ele coloca uma voz, quando ele coloca um movimento. Então, assim, aquele boneco, ele tem uma história, né? Ele já tem uma história. Ou ele é um animal, ou ele é uma pessoa, né? É uma criança, mas o ator, ele dá vida àquele boneco, àquela máscara, né? Através dos movimentos, do corpo, né? Da voz. Então, assim, eu acho que o ator, ele dá vida, sim. O medo devora a alma, a angústia devora a alma, a angústia devora a criação, a angústia devora a vida, a angústia devora a disposição para a vida e a angústia devora, ou o medo devora a criação artística. Como eu disse, o ator criador é importante, o criativo não. O criador, ele ajuda até a criar cena, ajuda a construir personagem, aquela história da improvisação que eu estava falando. Neste momento da criação, o ator é fundamental, porque ele vai trazer elementos para o diretor, entendeu? Esse é o ator criador, não o criativo, que no meio da cena resolve criar quando já está rodando. Mas ainda assim também depende do diretor. Tem diretor que talvez goste desse tipo de coisa, falando de cinema e TV, porque em teatro isso não existe. Ou não deveria existir. Uma vez combinado como vai ser o jogo, é aquele jogo. Não pode ser criativo, a não ser que seja para solucionar um problema. Acontece algum problema, cai um refletor, tu tem que resolver, né? Isso acontece muito, inclusive. Não cai o refletor, mas problemas em cena. Mas também cai refletor, tá? Já tive essa experiência.
Vossa alegria é a tristeza desmascarada. E do mesmo poço de onde surge o vosso riso, esteve muitas vezes cheio de vossas lágrimas. Quanto mais a tristeza escava o vosso ser, mais alegria ele pode conter. Mas eu vos digo, elas são inseparáveis. Somente quando estás vazio, estás parado, equilibrado. Não sei que você responder isso, não. Ele é um intérprete do seu personagem, não sei. Personagem é personagem. Personagem acabou, eu tiro a roupa e vai pra casa e acabou. Se você leva o personagem pra casa, você tem que fazer terapia. Né? Agora, não, é porque assim, a palavra intérprete eu fico. Parece uma coisa muito. Volta a falar, né? Essa coisa do peso da palavra, né? Parece que, cara, estou agora aqui, sou o intérprete desse. Não, eu acho que ele vivencia. Acho que enquanto você estiver ali fazendo personagem, você tem que estar realmente vivenciando aquilo. Acabou a prova, vamos tomar um refrigerante, vamos sair, vamos comer um hambúrguer e tudo mais. Mas quando você estiver ali dentro, tem que estar inteiro. Então acho que, na verdade, no lugar de intérprete, eu acho que o cara tem que ser um vivenciador. E aí ele vivenciar aquilo de verdade. Porque só tem aquele momento ali para mostrar o trabalho, sabe? Amanhã já é outra coisa, porque outras coisas vão acontecer, você já não acorda mais da mesma forma, você já não tem mais a mesma idade, você já não tem mais o mesmo corpo. Então acho que seria mais ou menos isso. Tudo está na natureza, encadeado em movimento. Cuspe, veneno, tristeza, carne, moinho, lamento. Ódio, dor, cebola, coentro, gordura, sangue e frieza. Tudo isso está no centro de uma mesma estranha mesa. Misture cada elemento, uma pitada de dor, uma colher de fermento e uma gota de terror. O suco dos sentimentos, raiva, medo, desamor, produz novos condimentos, lágrima, pus e suor. Mas inverta o segmento, intensifique a mistura, tempere ódio, lagrimento, sangalho com tristezura. Remexa tudo por dentro, passe tudo no moinho, moa a carne, sangue, coentro, chore, envenene a gordura. Você terá um unguento, uma baba grossa e escura, essência do meu tormento e molho de uma fritura de paladar violento que, engolindo, a criatura repara no meu sofrimento, com a morte lenta e silente. Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta. Até agora, eles estiveram comandando o meu destino e eu fui recuando, recolhendo fúrias. Hoje sou onda solta e tão forte quanto eles me imaginam fraca. Quando eles virem invertida a correnteza, quero saber se eles resistem à surpresa e quero ver como que eles reagem à ressaca. Eu tenho gravado agora um curta que eu estou trabalhando com atores e, cara, é uma satisfação muito grande quando eu vejo aquela atuação responder aquilo que eu precisava que ele respondesse, sabe? Oi. Câmera. Oi. Ação. Se não fosse o apoio da Karina, eu teria desistido. Ela esteve do meu lado o tempo inteiro, me deu forças. Ela é mesmo o meu amor, o anjo da minha vida. Sobre a satisfação disso, de você saber que você está ali, aquilo vai chegar em pessoas, que vai transformar de alguma forma e que vai dizer um pouco da vida delas, que vai mostrá-las um pouco ali naquela tela, né? Vai retratar um pouco a agonia dela, a satisfação de estar atuando e de ser um ator e de fazer parte dessa contação eterna de história, é isso, é porque isso mexe com pessoas, transforma pessoas. É uma satisfação que você pode estar ali ajudando pessoas a curar feridas, né? Porque a arte, ela te leva a isso, né?
quando você está representando e você pode despertar sentimento nas pessoas, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, você colocar a pessoa para pensar, você despertar sentimento naquela pessoa, é uma satisfação muito grande. Pensa, porque se você escolher os atores também devidos, né? E geralmente a escolha dos atores devidos passa por uma coisa de você estar vendo eles muito tempo em teatro, TV, ter procurado eles, falado que você gostaria de trabalhar com eles. Eu não sei se você fala que você pode trabalhar com baixo orçamento e alto orçamento. Se você trabalhar com baixo orçamento, você vai colocar para eles para trabalharem um dia só com você. Mas essa coisa, eu acho que você tem que começar a procurar os atores desde que eles são novos, desde a idade de vocês dizer, olha, e amadurecer com eles, olha, adoro o teu trabalho. O mundo precisa de mais histórias. E fazer parte disso é uma coisa incrível para mim, sabe? Eu vivi com histórias. Eu vivi lendo Turma da Mônica, eu vivi lendo livros de contos de fadas e as minhas brincadeiras eu sempre era uma fada num reino. E eu acho que trazer isso para o meu trabalho, trabalhar com isso, é uma coisa mágica para mim. Cara, alegria total, porque eu sempre acreditei que o teatro salva, né? Eu acho que enquanto você está a serviço do teatro, a serviço para personagem, você está ali, nada não está acontecendo no mundo, entendeu? Nem na sua vida pessoal, nem na sua vida comunitária, e nada. Então, um prazer que para mim não tem igual. Olha, eu acho que é poder aprender muito, assim, porque, como eu disse, eu sou uma pessoa muito travada. Então, assim, poder trabalhar com outras pessoas, estar perto de outras pessoas, o próprio trabalho do teatro é muito bonito. Conhecer novas histórias, porque quando você conhece os outros personagens, você entra um pouco naquela realidade. Então, é muito bom você poder conhecer outras realidades, poder se colocar no lugar das outras pessoas. Quando você faz algo que você sabe que passa uma mensagem, isso também eleva a coisa, sabe, a potência máxima, porque é prazeroso você estar ali, né? Mas quando você está passando uma mensagem, quando você sabe que aquilo ali vai atingir algum ponto importante, que vai talvez transformar, vai fazer a pessoa refletir, aquilo ali é como se fosse um bônus, assim, dá uma satisfação a mais, sabe? A minha satisfação vou me abrir agora, hein? Eu acho que sempre, assim, eu gostei muito da profundidade. E quando você atua, você dá valor a cada detalhe. Cada detalhe vai ser importante, cada olhar, cada tom, cada expressão, cada gesto. E isso eu acho fantástico, eu acho mágico. Eu gosto muito de estar em cena, eu acho incrível, assim, quando abre a cortina e a gente vê o público, é uma sensação tão... Eu fico muito nervoso, né? E é muito bom, assim, você ver outro ator atuando também, é muito bom estar contracenando, sabe? Fazendo coisas assim que pode dar um erro, pode esquecer um texto, essa coisa do abismo, né? Que se abre um abismo, né? A Neuza Sueli no final Navalha na Carne, e ela já foi maltratada, ela já foi completamente destruída lá pelo Vado, né, pelo cafetão dela e tal, enfim. E o Veludo também, que acaba maltratando, e ela, já destruída, ela olha assim e começa a falar: será que eu sou gente? Será que eu, você, o Veludo, nós somos gente? Gente de verdade não vive assim. Que nem um chafurdando o outro, um brigando com o outro, um como se fosse porco, como se tivesse um querendo destruir o outro. Gente de verdade não vive assim. Às vezes até desconfio. Será que eu, você, o Veludo, será que somos gente? Às vezes até desconfio.